Flamengo prepara checkmate no Zenit sobre Claudinho. Vamos comentar sobre isso, tem jogador aí, negócio fechado no Flamengo, dia a dia do Mengão, várias notícias do Flamengo diretamente da Bahia. Você que tá aí, toca aqui meu parceiro e minha parceira, tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo diretamente da Bahia. Tudo pronto, o Flamengo realizou a sua última atividade para enfrentar a equipe do Vitória no estádio do Barradão, aqui na Bahia. O Flamengo está viajando, pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o Flamengo está no ar, chegando à capital da Bahia, Salvador, onde amanhã enfrenta a equipe do Barradão, a equipe do Vitória no estádio do Barradão. Olha eu trocando as situações aí. Tá, jogo importantíssimo para o Flamengo precisa vencer esse jogo. Tem alguns desfalques aí de última hora que a gente vai comentar aqui agora com vocês, beleza? O Lohan sequer viajou, não está na lista de relacionados. A informação que deu primeiramente aí foi o Flazoeiro. O Flamengo também confirmou diante de uma nota. O Lohan não viajou com o Flamengo para Salvador para o jogo contra o Vitória. O meia permanece na cidade do Rio de Janeiro e pode reforçar o sub-20 rubro-negro no jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da categoria, minha gente. Então, mais uma vez, o Tite barra o Lohan e ele não participa aí, né, de uma viagem, né, ele que já não tinha viajado para Brasília para enfrentar a equipe do Criciúma. Mais uma viagem, o Lohan fica de fora, né, não se sabe o motivo, não sei se o Tite está chateado com ele por conta, né, aquela situação de reter demais a bola. É um jogador que tem talento, é um jogador, sabe, que demonstra, né, só que precisa de um refino, precisa de orientação, precisa soltar mais a bola, né, aquela situação toda que a gente já vinha conversando. O Flamengo soltou uma nota meio de meia falando o seguinte: o atleta Eric Pulgar apresentou gastroenterite e não foi relacionado para a partida contra o Vitória. Já o atleta Wesley também não viajou a Salvador, em razões de dores no músculo posterior da coxa esquerda. Então o Flamengo não tem Lohan, o Flamengo não tem Pulgar, o Flamengo não tem Wesley. O Lohan, mais uma opção do Tite, e o Pulgar e o Wesley são questões ali além do Tite, né? Estão sofrendo aí, né? O Pulgar tá com a famosa dor de barriga, né? Só para resumir aí a gastroenterite. E o Wesley com dores no músculo posterior da coxa esquerda. Não se trata de uma lesão, não se trata de que, caramba, Pedrão, o Flamengo perdeu o Wesley por quanto tempo? É apenas dor, é apenas desgaste, beleza? Vamos avançando que tem mais coisa pra gente conversar. Escalação do Flamengo, treinamento, né, o último treinamento do Flamengo na cidade do Rio de Janeiro indica Vinha, Varela e Léo Pereira como titular. Pulgar e Wesley estão fora. O uruguaio substitui Ayrton Lucas e inicia uma partida pela primeira vez desde o final da Copa América, informa o Fred Gomes através do GE. Globo, minha galera. E aí, a gente pegando aqui a escalação do Flamengo completa, tem Rossi no gol, Varela lateral direita, zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Matias Vinha lateral esquerdo. Finalmente, Tite! Finalmente você entendeu que o Vinha tem que ser titular do time do Flamengo. Parou, o Vinha passou na fila do Tite, agora tem que tirar o Léo Ortiz da fila do Tite. Parece até fila da Caixa Econômica Federal, essa fila que tá o Léo Ortiz. Mas vamos lá, Matias Vinha, lateral esquerdo. De volante, Alan e De La Cruz. Mais à frente, De Arrascaeta como meio armador. Gerson caindo pelo lado direito. Cebolinha caindo pelo lado esquerdo. E Pedro de centroavante. Essa é a escalação do Flamengo para enfrentar a equipe do Vitória. Boa escalação, mais do que suficiente para vencer o jogo, somar os 3 pontos e encostar no líder do campeonato, Botafogo, que tem um confronto, aliás, fora de casa contra o São Paulo. Então é uma rodada chave para o Flamengo recuperar aí, né? Enfim, a liderança, de repente, ou então para encostar ali no Botafogo. Depois o Flamengo tem Atlético Goianiense, depois começa a Libertadores, depois tem Copa do Brasil. Então o pega pá capá tá chegando, não pode dar mais mole.
O Flamengo tem que jogar bem esse jogo, porque senão a situação realmente, né, a nossa situação vai ficar bem complicada. O Bruno Henrique também tá fora do jogo, né, gente? Ainda em recuperação da forte torção no tornozelo direito, sofrida diante da equipe do Cuiabá no último dia 6, ou seja, está fora o BH, ainda não tem perspectiva de volta. O Flamengo certamente está sendo preparado aí para os confrontos duríssimos que terá o Flamengo diante da equipe do Palmeiras, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. O Flamengo não perde no Barradão desde 2013, ou seja, faz mais de 10 anos que o Flamengo não perde no estádio do Barradão. A última vez que o Flamengo perdeu foi em 2013, o Vitória venceu o Flamengo por 4-2. De lá pra cá, ou o Flamengo ganhou ou foi empate. Em 2014 o Flamengo venceu por 2-1, 2016 o Flamengo venceu por 2-1, 2017 o Flamengo também venceu por 2-1, e em 2018 foi 2-2, mas foi, roubado, porque teve uma bola, não tinha VAR ainda em 2018, foi o último ano que não teve VAR no futebol brasileiro. O Everton Ribeiro tomou um chutaço, a bola bateu na cara do Everton Ribeiro, e o senhor Wagner Hilley, que hoje em dia é VAR, deu pênalti pro Vitória e ainda deu cartão amarelo pro Everton Ribeiro. Um completo absurdo, uma vergonha que foi esse jogo. Eu lembro desse jogo em 2018. Então, esse empate aí é meio mandrake, mas vamos avançando aí que tem muita coisa pra gente conversar. Davi Luiz volta ao Barradão depois de 16 anos e mais de 11 milhões em revendas, galera. Olha aí, foi esse valor que o Vitória lucrou com o Davi Luiz. O Davi Luiz é cria do Vitória, né? Cria das categorias de base do Vitória, volta ao Barradão, certamente vai ser uma emoção e tanto aí para o Davi Luiz, que iniciou a sua trajetória como profissional de futebol do Vitória, saiu cedinho do Vitória, né? Já foi para o exterior e trilhou um grande caminho de sucesso. De repente, né, até passa na Zona Mista amanhã para comentar essa situação. Jogador do Palmeiras menospreza Botafogo e exalta a rivalidade com o Flamengo. Rapaz, isso aqui foi até engraçado. O Rony, atacante do Palmeiras, foi naquele programa Boleiragem do Sport TV e falou o seguinte: antes de tudo, os nossos rivais estão aqui em São Paulo, certo? E vendo os torcedores comentando, eu acredito que o Flamengo tem um pouquinho a mais de rivalidade por conta de tudo que já aconteceu, do contexto do jogo. É um time que tem mais estrutura, né? O Botafogo não. Botafogo, as pessoas estão criando isso, né? E a rivalidade é dentro de campo mesmo e a gente sabe que todo mundo quer vencer. Mas em termos de rivalidade mesmo, dentro do campo, que é pegado, é contra o Flamengo, afirmou o Rony no programa Boleiragem. Isso é o John Texton, não é? Tentando forçar de qualquer jeito ali uma rivalidade com o Palmeiras, dizendo que o Palmeiras é ajudado, é mesmo, né? Mas ele fala ali em tom de forçar mesmo uma rivalidade. Os torcedores do Botafogo tentam forçar a rivalidade com isso, por conta do título perdido, né, no ano passado de 2023, mas não tem rivalidade nenhuma. Nem Flamengo e Botafogo, é mais uma rivalidade por parte deles, né, porque a gente vence deles aí toda hora, mais do que normal, principalmente lá dentro do Newton Santos, que é o salão de festa do Flamengo. Aliás, foi o Flamengo no ano passado que iniciou o início ali, marcou o início da derrocada do Botafogo no ano passado, mas vamos avançando aí, pessoal. Sinergia, um dos principais grupos de apoio à gestão, decide apoiar Rodrigo Dunst na eleição presidencial do Flamengo. O grupo, que tem 53 membros agora, deliberou hoje o apoio ao candidato da situação. Na votação, Rodrigo Dunst teve ampla maioria, né? Então, tá aí mais um grupo que vai apoiar Rodrigo Dunst Abranches, candidato da situação do Flamengo, candidato de Rodolfo Landim. Flamengo na TV portuguesa, galera. Tal da CNN Portugal, após as notícias sobre potencial compra do Leixões, galera. Teve uma manchete ali na CNN Portugal, por volta do meio-dia, horário de Portugal. Negociações estão avançadas. Flamengo vai comprar a SAD do Leixões. E aí, rapaz, a torcida do Leixões
começou a iniciar um movimento contra essa SAD, né, que seria comprada por parte do Flamengo, né, levaram cartazes, protestaram contra a venda do Leixões, os torcedores do Leixões, tá aí, ó, torcida do Leixões de Portugal protesta contra a possível compra da SAD por parte do Flamengo, abre aspas, cansado de má fé, SAD e Flamengo metam o pé, num satélite estão a transformar o clube que a tua família te ensinou a amar. Zero independência, menos identidade, não há multipropriedade. Os torcedores do Leixões protestando muito. Os torcedores do Leixões não querem que o Flamengo compre a SAD lá, né? Já estão falando aí pro Flamengo meter o pé. E aí eu fico pensando como é que vai fazer, né? Essa situação aí, né, que já aconteceu aqui no Brasil também, referente... Aqui no Brasil nem tanto, né, porque os clubes são falidos e aí não tem outra opção, mas a gente já viu torcedores do futebol brasileiro contra essa situação de venda da SAF, né, lá é SAD, mas é a mesmíssima coisa do que a gente está falando. E aí, o que o Flamengo vai fazer com esses rebeldes torcedores do Leixões que não querem que o Flamengo compre o clube deles? Segue, compra, que se dane, ou mete o pé realmente, Flamengo? Deixa aí nos comentários, torcedor rubro-negro. Aliás, começou a pintar um monte de lesão aí no Botafogo. Júnior Santos lesionou, Eduardo lesionou, e só lesão grave. Mas eu só quero dizer o seguinte, o Tite avisou, hein? O Tite falou, esse calendário do futebol brasileiro vai estourar jogador. E não é só do Flamengo não, e tá aí o resultado. Torço, boto fé para que não aconteça nada com nenhum jogador do Flamengo. Mas esse calendário do futebol brasileiro é uma verdadeira vergonha. E tá aí o exemplo disso. Jogadores do Palmeiras estourados. Vamos falar por todo mundo para não dizer que eu sou clubista. Mike, um monte de jogador do Palmeiras estourado. Piquerez, Estevão, né? Isso aqui é para falar que eu não sou só clubista. Clubista eu sou, mas nem tanto. Vamos lá. Ingressos para Flamengo e Atlético Goianiense estão à venda. Então corre lá no site do Flamengo para adquirir o seu, para você, né, empurrar o Flamengo rumo a essa vitória. Primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O segundo turno, meus amigos e minhas amigas, sempre é mais difícil. Vocês podem ter a certeza disso. Goni Arruda assume a vice-presidência de Relações Externas do Flamengo na noite da última segunda-feira. Goni é um dos principais nomes da política do clube e segue alinhado à chapa de Landim e Rodrigo Duche, candidato à presidência para as eleições de dezembro, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Então tá aí, mais um movimento. Goni assume a vice-presidência de Relações Externas do Flamengo e segue os bastidores políticos borbulhantes do Flamengo nesse meio para final de ano, eleições 2024 em dezembro no Mengão. Mário Fernandes não chegou a um acordo com o Zenit e não assinará um novo contrato com o clube russo. O lateral direito está livre no mercado. O jogador faz 34 anos em dezembro e a torcida rubro-negra já começa a levantar o nome dele como possibilidade para vestir a camisa do Flamengo. E aí, o que você acha disso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber também, beleza? Everton Cebolinha, em entrevista à Flá TV, fala sobre a explosão no gol do Gabigol, abre aspas, pelo contexto do gol, por ter nos dado a vitória, pelo Gabi também. A gente confia no nosso companheiro. A gente sabe o quanto ele é importante para o nosso elenco, assim como é para o clube. A gente conta com ele e fica muito feliz pelo gol do nosso companheiro, falou o Everton Cebolinha em entrevista à Flá TV, beleza? Das 80 mil cadeiras no estádio do Flamengo, 5 mil serão vendidas como cativas, com validade de 5 há 10 anos, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, informação do Lauro Jardim, do Jornal o Globo. Então o Flamengo angariando desse receita aí de tudo que é lado, sobretudo das cadeiras cativas. O Papa trouxe a informação de uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, que serão implementadas regras para o bom uso das cadeiras cativas do estádio próprio do Flamengo. Há um estudo em andamento para que
cada comprador dos assentos registre um número limitado de pessoas com identificação facial para evitar empréstimos totalmente desregulados, vendas esporádicas e aluguéis. A diretoria não tem o interesse da venda perpétua, para que após 5 ou 10 anos a capacidade total dos 80 mil ou perto disso esteja disponível a todos os rubro-negros. Isso acontece com o Maracanã. Tem muita cadeira cativa, às vezes fica espaço vazio lá em cima. Não é interessante isso. A ideia de 10 anos, no máximo, seria apenas para ajudar na construção do estádio, sem onerar o clube, sacrificando temporariamente a capacidade total, mas rapidamente ampliando após esse período. E pelo menos quem comprou a cadeira cativa vai ser rubro-negro, né? No Maracanã, você não tem a certeza que o cara que é o dono da cadeira cativa é torcedor do Flamengo. Então acontece isso muitas das vezes. O estádio não fica completamente cheio, porque acima do setor oeste inferior tem as cadeiras cativas. Joia da base do Flamengo, o Cauã Slickman assina contrato de 4 anos com a equipe do Al Ain. O volante viaja ainda nessa semana para se apresentar ao novo clube. Os valores da negociação, segundo o GE. Globo, ainda não foram divulgados, mas está cravada a saída desse jogador. Russos se revoltam com a fala de Landim no Charla Podcast. E o presidente falou, abre aspas, acreditamos no bom senso deles mesmo sendo russos, fecha aspas. Eles foram às redes sociais pedindo para que qualquer negociação com o Flamengo seja encerrada. Olha só, vou ler aqui. Quem e quando considerou o melhor jogador da Rússia? Ele é imbecil, né? Os torcedores lá do Zenit. Eu repito, depois de tal frase, falou um monte de bobeira aqui, coisa que não dá nem pra ler aqui, viu? Na moral mesmo, vamos avançando aí. O Flamengo mostrou interesse em Brian Ocampo do Cádiz. O clube entrou em contato e solicitou condições para o empréstimo. Os representantes do jogador são os mesmos do De La Cruz. Informação do jornalista Buizan no programa 100% Esporte no Uruguai. Sobre negociação por Claudinho, Vene Casagrande informa. O Zenit, que antes topou um fluxo de pagamento proposto pelo Flamengo de maneira mais longa, agora quer algo mais curto, em 3 parcelas. O jogador mantém o desejo de se transferir ao Flamengo. Claudinho vai se reunir com o Zenit para demonstrar novamente o desejo de jogar no Flamengo. Ele já recusou uma outra proposta de renovação com os russos porque quer jogar no Flamengo. E aí o Fred Gomes e o Thiago Lima publicaram o seguinte: em jogo de xadrez por Claudinho, Flamengo mantém proposta e espera movimento do meia. Jogador que deseja voltar ao Brasil, aceitou a oferta rubro-negra e tenta convencer de qualquer jeito o Zenit em vendê-lo, minha galera. E aí, apesar das recentes manifestações públicas em tom pessimista de Braz e Bruno Espíndio, né, o clube ainda não desistiu de Claudinho, apesar da postura inflexível do Zenit. A diretoria já tem um acerto com o meia e vive uma espécie de jogo de xadrez com os russos. Após fazer o seu movimento no tabuleiro e não obter resposta, o rubro-negro mantém sua proposta de pé e aguarda o movimento do jogador e o seu staff. Depois de 3 anos na Rússia, Claudinho vê com bons olhos um retorno ao Brasil e tenta convencer o clube russo a vendê-lo. Coincidência ou não, o meia sequer foi relacionado para o último jogo do Zenit no sábado, na goleada por 4-0 sobre a equipe do Kriklia Sovetov, né, no campeonato russo. E aí, pessoal, depois de fazer uma proposta de 15 milhões de euros, 89 milhões e 100 mil reais, mesmo valor que o Zenit recusou no passado, o Flamengo aceitou subir a oferta e se aproximou da pedida de 18 milhões de euros, 106 milhões e 900 mil reais de forma parcelada. Porém, os russos não responderam, numa clara demonstração de que não querem vender o jogador, na visão da diretoria, que estica a corda tendo em vista o prazo da janela. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.